Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Enfim, o que é específico no psicodrama digital? Com a sede em Berlim, a Associação de Psicodrama para a Europa existe desde 1989. Criada 3 meses depois da queda do famoso muro, ela reúne atualmente 7 organizações de 5 países: Alemanha, Lituânia, Polônia, Romênia e Ucrânia. E foi a partir de trabalhos de membros dessa instituição que foi publicada uma das mais recentes contribuições à compreensão do chamado psicodrama digital, possibilidades e limitações do psicodrama online, organizado por Manfred Janik, Gerda Mavers e Johanna Oberding. De acordo com os dois primeiros, desde a sua fundação, a associação vem trabalhando sem fins lucrativos para estabelecer o psicodrama, especialmente em países europeus onde esse método ainda não foi institucionalizado. Antes da pandemia atual, dizem os dois editorialistas, a anterior tinha sido a da gripe espanhola, que atingiu a humanidade antes do desenvolvimento do psicodrama por Moreno e, obviamente, antes do início da interconectividade do mundo através de uma versão inicial da internet por Vinton Cerf e Robert Kahn na década de 1970. Segundo eles, foi a primeira vez que a pandemia, o psicodrama e a internet se encontraram. Na realidade, foi em março de 2021 que essa associação enviou um convite para os psicodramatistas que se interessassem em compartilhar suas experiências e posições sobre o psicodrama online. Você veria isso de forma mais positiva, como um ganho metodológico e uma nova etapa de ação? Ou você prefere ficar perto do polo oposto, duvidando se a renúncia à fisicalidade permite mesmo que a palavra psicodrama seja usada para isso? O que o livro apresenta, portanto, é uma antologia das respostas obtidas por escrito, reunindo, pela ordem, participantes da Ucrânia, Polônia, Rússia, Alemanha, Cazaquistão e Romênia. Os editorialistas insistem quanto ao fato de que nossa coleção de textos não é uma coleção científica, o que não constitui um problema, uma vez que o psicodrama tampouco pode ser considerado uma área que privilegia a ciência em detrimento da arte. Assim, os resultados que trazem são reconhecidamente diversos. No entanto, comentam Manfred Janik e Gerda Mavers, há uma coisa em comum: todos os autores enfatizam a importância das condições geralmente prevalecentes para a decisão dos psicodramatistas sobre se, para que e como o psicodrama é utilizado online. A psicodramatista romena Simona Vlad, por exemplo, a partir de suas mais de 400 horas de trabalho psicodramático online desde março de 2020 através da plataforma Zoom, enfatiza entre os desafios 1. A relutância geral em relação a ferramentas técnicas, uma vez que a maioria dos que são atraídos pelo psicodrama são pessoas com interesses humanísticos e não técnicos. 2. Segurança e privacidade, informando que, para lidar com essa preocupação, um cartão de instruções com regras básicas para participar de um grupo de psicodrama é enviado por e-mail antes do grupo, com aspectos como encontrar um local seguro, usar fones de ouvido se houver mais alguém na casa, nunca gravar nada, etc. 3. A dinâmica de grupo. O que achamos útil é a instrução de que todos os membros mantenham suas câmeras ligadas durante toda a sessão, certificando-se de que uma fonte de luz torne seu rosto visível. Já a psicóloga e formadora de psicodramatistas ucraniana Ludmila Litvitenko confirma: a estrutura geral das reuniões que realizamos no Zoom consistia nas 3 fases clássicas do psicodrama: aquecimento, ação e compartilhamento, insistindo que momentos interessantes e bem-sucedidos podem acontecer em treinamento online, desde que todas as formas de trabalho sejam revisadas e adaptadas para trabalhar online. Por outro lado, o grupo formado pelos russos Viktor Semenov, Viktor Zaretsky, Zaur Tulebueva e Alexandra Douzenko revela que, já em 2017, foi estabelecido um grupo de trabalho no Instituto de Psicodrama e Aconselhamento Psicológico de Moscou para explorar possibilidades de aplicação do psicodrama online em grupos e individualmente. Entre as características computadas pelo grupo, eles destacam especificamente as seguintes circunstâncias a serem levadas em conta durante um psicodrama online. Tempo. Os participantes podem viver em diferentes fusos horários. Geografia.
Planície, montanhas, mar, cidade, vila, países diferentes. Clima, sol, nuvens, neblina, neve, etc. Espaço. Os participantes estão localizados em várias salas, a iluminação diferente à vista da janela. Característica do contato. Não há contato físico. Nós nos observamos na tela. Os tamanhos dos monitores dos participantes podem diferir. Interface pessoal. Configuração e número de participantes na tela. Não vemos completamente o corpo da pessoa. Organização do local de trabalho. Ferramentas. Computador, notebook, tablet, celular. Localização. Mesa de computador, escrivaninha, suportes especiais. Formas de controle. Mouse, tela sensível ao toque. Várias formas de controle de tela. Outras possibilidades. Chat, quadro virtual, fundo virtual, ligar, desligar vídeo e som, ancorar vídeo e muito mais. Várias plataformas de internet. Zoom, Skype, Miro, etc. Essa análise os leva a concluir que o psicodrama entra numa nova realidade online e que, por isso, o diretor deveria assumir um novo papel, o de diretor técnico. Daí, detectaram a necessidade de um encontro adicional técnico para 1. Checar a confiabilidade da conexão com a internet. 2. Checar a qualidade do vídeo e do som, fones de ouvido e microfone. 3. Concordar quanto a meios adicionais de conexão em rede, e-mail, Messenger, celular. 4. Treinar habilidades primárias de trabalhar com a plataforma de internet escolhida. O grupo russo chega a propor um contrato de trabalho digital que vale a pena mencionar pela riqueza dos detalhes. 1. Confidencialidade, responsabilidade de um cliente por estabelecer as condições de segurança para o trabalho, particularmente ausência de estranhos durante o grupo ou reunião individual. 2. Organização do local de trabalho. A poltrona confortável ou a cadeira, algumas ferramentas para o desenho e anotações, um copo d'água, lenço de papel. 3. Boa aparência. 4. Os demais dispositivos e programas de computador devem ser desligados. 5. Acordo sobre registros de vídeo e áudio. 6. A regra de 15 minutos antes e depois da reunião online. 7. Um local de encontro constante, se possível. Já entre os psicodramatistas brasileiros que começaram a expor nos 2 livros citados suas experiências no plano digital, a diversidade também é de lei. A psicóloga clínica Amanda Saraiva da Silva, em seu artigo Psicodrama de Grupo e Sociodrama Online, aponta uma série de especificidades, começando pelos aplicativos de chamada de vídeo, e dando como exemplos Discord, apenas áudio, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, Skype, Whereby e até mesmo o WhatsApp, cada um com suas ferramentas e limitações. Ainda que a psicóloga sustente afirmações discutíveis, como a de que o psicodrama possui viés psicoterapêutico e acontece na intimidade clínica, são bastante úteis suas observações sobre sociodramas online, entre as quais, por exemplo, uma estratégia que pode ser utilizada é que somente os membros do subgrupo que estão dramatizando deixem suas câmeras ligadas, para que seja mais fácil acompanhar a cena. Nesse mesmo livro, O Drama na Tela, por outro lado, os psicodramatistas Daniela da Silva Fernandes e Felipe Anselmo, no artigo Retrospectiva dos Sabores, psicodrama bipessoal online como instrumento de intervenção psicológica para o transtorno de compulsão alimentar, apresentam um estudo de caso que aparentemente desafia as limitações da internet. Trata-se, por enquanto, da restrição digital imposta aos sentidos humanos, permitindo que apenas 2, audição e visão, sejam diretamente acionados, deixando de lado tanto o olfato quanto o tato e o paladar. Além do aspecto concreto de como trabalham especificamente o chamado transtorno de compulsão alimentar, compensando psicodramaticamente os limites tecnológicos com relação aos sentidos, o que chama a atenção é como esses 2 autores conseguem tocar num dos pontos fundamentais explicitados por Moreno há 80 anos. Infelizmente, por razões puramente acadêmicas, costuma-se mencionar as citações utilizando-se data da publicação consultada mais recente. Nesse caso, Daniela e Felipe citam 2016 como o ano da edição do primeiro volume de Psicodrama. Na realidade, a advertência feita pelo psiquiatra data de 1942, quando publica pela primeira vez, na revista Sociometry, o artigo Procedimentos de Espontaneidade na Transmissão de Televisão,
com ênfase especial nos sistemas de relacionamento interpessoal, e que mesmo como conserva vale a pena repetir numa tradução livre. Numa era tecnológica como a nossa, o destino e o futuro do princípio da espontaneidade como um padrão importante de cultura e vida podem depender da boa sorte em vinculá-lo a dispositivos tecnológicos. É razoável supor que, caso o princípio da espontaneidade permanecesse fora dos poderosos avanços tecnológicos de nosso tempo, continuaria sendo uma expressão subjetivista de um pequeno grupo de intelectuais de inclinação romântica e incapazes de atingir e educar o público em geral. Como se trata, por enquanto, de um conjunto de experiências desenvolvidas sobretudo durante um período mundial de emergência, será necessário ir acumulando as evidências comprovadas na prática dos psicodramas e sociodramas digitais, como comentam os editorialistas de Possibilities and Limitations of Psychodrama Online. O tempo dirá qual das possibilidades online desenvolvidas foi uma solução paliativa útil e solidária, e também o que se revelará tão viável e enriquecedor que tenha justificação para ser integrado e ensinado como ferramenta psicodramática na formação no futuro. Fica claro desde já que, do ponto de vista teórico, houve uma alteração fundamental no que diz respeito ao locus, na medida em que o aqui passa a variar de acordo com a localização física diferente de cada participante. O conceito de aqui e agora, obviamente, adquire nova dimensão diante do psicodrama presencial, exatamente por levarmos em conta o que Moreno afirma no livro Fundamentos do Psicodrama: o aqui e agora da essência é um conceito dialético. Esta é uma oportunidade excelente para que se registre uma evolução teórica da filosofia e dos métodos psicodramáticos. Afinal, não se trata de verdades esculpidas em pedra, mas de alterações conceituais justificadas por mudanças cada vez mais rápidas, proporcionadas tanto pelos meios tecnológicos quanto pela sensibilidade emocional, enriquecida pela consciência crítica dos seres humanos no palco da vida, agora também digital. Por último, cabe ainda assinalar uma nova emergência, a guerra iniciada em 20 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. De novo, destaque-se a necessidade urgente de um treinamento da espontaneidade, além das diversas iniciativas de apoio emocional já em curso para o pessoal da Ucrânia, Rússia e das áreas diferentemente afetadas, como a organizada pela equipe de Teledrama todas as quartas-feiras a partir de março. Vale a pena também voltar, uma vez mais, ao jovem poeta Jacob Levy em pleno cenário vienense da Primeira Guerra Mundial. É quando, em 1915, ele deixa registrado seu segundo caderno de versos que durante 99 anos ficaram sem tradução, até serem invertidos para o castelhano. Na primeira estrofe de seu último texto, O Testamento do Silêncio, o poeta desabafa: Sou no meu silêncio um tumor, a que vossos deuses mais fortes sobrevivem. Sou, no céu deste dia repulsivo, o único que ainda estremece de si mesmo. Ando impávido e com dificuldade pela montanha em que vós empilhais aço e corpos. Estou calado e meu silêncio julga. Ah, sim, a história do gênio. Até que alguém com provas nos contradiga de novo, penso que sim. Foi mesmo bem certeiro o título dado por Moreno à sua autobiografia de um gênio.